É preciso ser ferido para se tornar um curador. Muitas pessoas, no entanto, vivenciam o sofrimento e não se tornam curadores. Praticamente todos poderiam se tornar curadores se dependesse apenas da experiência do sofrimento. É somente superando o sofrimento e tendo sido ferido que alguém pode se tornar um curador. Temos que seguir o caminho da nossa maturação psicológica para descobrir a razão do nosso sofrimento, porque a razão é algo único em cada indivíduo. É por isso que ao buscar o significado do seu sofrimento você busca o significado da sua vida. O curador ferido é o arquétipo do self e uma de suas características mais difundidas e está na base de todos os procedimentos genuínos de cura. O psicólogo suíço Carl Jung é creditado por cunhar a frase ler ferido, mas esse termo nunca é usado por ele em suas obras. Em vez disso, ele usou o médico ferido. Jung não se via como alguém que havia realizado a cura de seus pacientes. A cura é um assunto individual que deve emergir da própria psique do paciente, para que haja uma resolução para o problema, que é precisamente o que o termo individuação implica. A cura deve crescer naturalmente do indivíduo ferido, é preciso encontrar a luz que está escondida na escuridão. Enquanto nos sentirmos vitimizados, amargos e ressentidos com nossa ferida, e buscarmos escapar do sofrimento dela, permaneceremos inescapavelmente presos a ela. Este é o sofrimento neurótico, em oposição ao sofrimento autêntico do curador ferido que é purificado. A ferida pode destruir você, ou pode acordar você. O deus grego Apolo é um curandeiro semelhante ao sol que pode curar todos os males, mas também é o portador de doenças e morte com suas flechas. Ele é o curandeiro ileso. Apolo criou Quiron, que é um centauro, meio humano e meio cavalo, mas diferente do resto dos centauros que eram selvagens e intoxicados. Quiron era sábio, justo e também imortal. Ele se tornou um curandeiro habilidoso. Um dia, no entanto, Quiron foi acidentalmente ferido por uma flecha envenenada. Mas, apesar de ser habilidoso em curar as feridas dos outros, ele não conseguia curar a sua própria ferida. Ele sofreu dores excruciantes pelo resto da vida. Foi por causa de sua ferida grave que Quiron se tornou conhecido como um curandeiro lendário na Grécia Antiga. O segredo da cura está dentro da ferida, que contém o remédio. A verdadeira saúde vem da aceitação de nossas feridas. A nobreza de Quiron é refletida ainda mais na história de sua morte. Ele trocou sua imortalidade pela vida de Prometeu, que havia sido punido pelos deuses por roubar o fogo e dá-lo à humanidade, ou seja, nos deu consciência, libertando-nos de sermos fantoches inconscientes dos deuses. A consciência é profundamente traumática, mas também é o maior presente que nos foi dado. Quiron sofreu a punição destinada a Prometeu, e Zeus, vendo isso, teve pena dele. Em sua homenagem, Quiron recebeu um lugar nas estrelas, tornando-se a constelação Centaurus. Quiron representa nossa ferida imortal que nunca pode curar e, ao mesmo tempo, ele é a fonte potencial de nossa maior capacidade de curar, particularmente outras pessoas. Cristo é a versão bíblica da mesma imagem fundamental. A diferença é que Quiron não teve escolha no assunto porque o ferimento acontece com ele e ele não pode se curar. Cristo se ofereceu para o papel, e poderia ter escapado de seu sofrimento, mas não o fez. Ambos são curadores, ambos são feridos, e ambos transcendem aos céus no final. Esta imagem deve ser distinguida do curador saudável de Apolo, Quiron antes do ferimento causado pela flecha envenenada, e Cristo antes de sua crucificação. O curador ferido combina tanto o saudável quanto o sofredor. É isso que São Paulo quis dizer com o espinho na carne. Quiron era altamente reverenciado como professor e instruiu Asclépio nas artes da medicina, que se tornou o deus grego da cura. Asclépio era filho de uma mulher mortal chamada Coronis, por quem Apolo se apaixonou. No entanto, enquanto estava grávida, ela demonstrou infidelidade ao dormir com um homem mortal. Ela foi morta por sua traição, e Apolo não conseguiu trazê-la de volta à vida. Enquanto ela estava deitada em sua pira funerária, Apolo resgatou a criança cortando-a de seu ventre, assim Asclépio nasceu, salvo da morte, para que ele pudesse crescer e curar os outros. Ele segura o cajado de Asclépio, um cajado entrelaçado com uma cobra associado à cura, que continua sendo um símbolo da medicina até hoje. Isso não deve ser confundido com o caduceu, um símbolo do comércio, ou da divindade grega Hermes, que é entrelaçado por duas cobras e às vezes, tem asas também.
Nossas feridas podem nos colocar em um estado miserável de sofrimento e dor, ou podem ser uma fonte de cura. O curador ferido se refere à capacidade de estar em casa na escuridão do sofrimento e lá encontrar germes de luz e recuperação com os quais, como por encantamento, trazer à luz Asclépio, o curador semelhante ao sol. Asclépio se tornou um curador tão proficiente que foi capaz de trazer outros homens mortais de volta à vida. Isso causou uma abundância de seres humanos na terra, e Hades, o deus do submundo, reclamou com seu irmão Zeus sobre isso. Zeus ficou bravo com Asclépio por transgredir a fronteira entre a humanidade e os deuses. Os homens são mortais, e somente os deuses estão livres da morte. Como punição por seu crime, ele atingiu Asclépio com um raio e o enviou para o Hades. Para que ele, embora um deus, pudesse experimentar o destino dos mortais. Mais tarde, no entanto, ele foi ressuscitado e recebeu um lugar no Monte Olimpo, o lar dos deuses. Asclépio se torna o único deus a experimentar a morte, tornando-o uma das divindades mais admiradas, amadas e adoradas dos gregos. Na Grécia Antiga, havia templos de cura dedicados a Asclépio, chamados Asclepieia, conhecidos por curar pessoas de todos os tipos de doenças físicas e espirituais. Entre os mais populares estava o localizado em Epidauro, o centro de cura mais celebrado do mundo clássico. Muitos peregrinos visitavam o templo e faziam uma dieta de limpeza, bem como um banho que se acreditava ter um efeito positivo no corpo e na alma. Saúde, limpeza e saneamento são todos aspectos da deusa Higieia, cujo nome é a fonte da palavra higiene e que é uma das filhas de Asclépio. As terapeutaute de Asclépio guiariam os pacientes. O termo terapeuta deriva do grego antigo e se refere a alguém que serve aos deuses, e mais tarde, a alguém que cura ou ajuda uma pessoa a se curar e que é precisamente a tarefa de um terapeuta. Após alguns dias de preparação, o terapeuta levaria o doente a uma pequena câmara de pedra vazia com uma plataforma na qual ele poderia deitar e dormir, deixado sozinho com seus sonhos e com o Deus. Este é um trabalho teúrgico, ou seja, uma prática que consiste em trabalhar com Deus, em vez de teologia, ou falar com Deus. A ideia era atingir a teofania, um encontro pessoal com uma divindade. Muitos sonhos descrevem Asclépio aparecendo em sua forma humana e visto aplicando uma pomada nas partes afetadas, ou teleomorficamente como uma cobra ou como um cachorro, lambendo a ferida e assim curando-a. Nos dormitórios do templo, cobras deslizavam livremente pelo chão. Para os gregos, cobras não eram apenas seres ctônicos, mas também seres sagrados de sabedoria, cura e ressurreição. As cobras usadas não eram venenosas, agora conhecidas como cobras de Esculápio, nomeadas em homenagem ao deus da cura. A cobra era vista como emblemática da misteriosa relação entre morte e renascimento. Os cães também eram associados à experiência do submundo, como o Cérbero de 3 cabeças dando as boas-vindas aos mortos no Hades. Depois de passar a noite no lugar mais sagrado do santuário, o sonho do paciente seria simplesmente registrado. Se Asclépio aparecesse no sonho de alguém, era entendido como o evento de cura em si. Ao contrário de Delfos, onde o oráculo daria conselhos proféticos aos buscadores por meio de Deus, em Epidauro era o paciente que tinha a visão de cura. No período grego clássico, o sonho era a cura. Em um período posterior, no entanto, sonhos e visões seriam relatados a um terapeuta que prescreveria o processo de cura apropriado, incluindo uma visita aos banhos ou ginásio. Pode-se dizer que foi o primeiro centro psicoterapêutico. Os rituais finais consistiam em um hino, uma canção de louvor ao Deus em gratidão pelo que ele havia dado ao paciente, e finalmente haveria um sacrifício de um galo como um símbolo de que a luz do dia venceu a escuridão, a saúde venceu a doença. Esses métodos eram conhecidos por serem altamente eficazes, como é evidente por vários relatos escritos de pacientes atestando sua cura e fornecendo relatos detalhados de sua cura. Isso se relaciona com as últimas palavras enigmáticas de Sócrates quando ele decidiu tirar a própria vida bebendo cicuta, em Criton, devemos um galo a Asclépio. Pague e não negligencie. Sócrates invoca o único Deus conhecido por reviver os mortos, agradecendo-lhe por curá-lo da doença da vida pela cura da morte. Sócrates vive direto em sua morte. A cura de Asclépio proporciona um alívio para aqueles que ainda não estão prontos para a morte. Ele nos dá tempo para cuidar da saúde de nossas almas e nos preparar para a inevitabilidade que nos espera. A morte é o grande equalizador.
Asclépio não promete que não haverá morte, o ponto da cura é dar tempo para se preparar para a morte. Havia uma coroa na cabeça colossal de Asclépio. Uma coroa de ouro sempre representa raios e simboliza o sol. Tal honra, mesmo que lendária, dá testemunho do que na religião viva de Asclépio constituía a natureza do Asclépio, o verdadeiro médico. Pois o dom médico que os Asclepíades tinham, herdado de seu ancestral solar, é um dom muito especial e não é um conhecimento religioso nem filosófico, e mais sim uma familiaridade, que nunca pode ser adquirida, com a doença e o processo de recuperação. É uma centelha de conhecimento intuitivo sobre as possibilidades de se elevar das profundezas, uma centelha que, por observação, prática e treinamento, pode ser transformada em uma alta arte e ciência, em uma verdadeira arte de cura. Doença e cura não são opostos, mas sim aspectos inseparáveis de um processo mais profundo que está sendo revelado por meio de sua interação. O curador semelhante ao Sol simboliza que, assim como a luz autogeradora do Sol, a fonte final da nossa cura deve ser encontrada dentro de nós mesmos. Para Friedrich Nietzsche, uma morte natural não deve ser lamentada, mas celebrada. Ele escreve: muitos morrem tarde demais, e alguns morrem cedo demais. A doutrina ainda sou estranha e morra na hora certa. Com certeza, como poderia a pessoa que nunca vive na hora certa morrer na hora certa? Quem dera ela nunca tivesse nascido. Assim, aconselho o supérfluo. Todos consideram a morte importante, mas a morte ainda não é um festival. Até agora, as pessoas não aprenderam a consagrar os festivais mais belos. Eu mostro a vocês a morte consumadora que se torna um aguilhão e uma promessa para os vivos. O consumado morre sua morte, vitorioso, cercado por aqueles que esperam e prometem. Assim, deve-se aprender a morrer, e não deve haver festival onde tal pessoa moribunda não faça juramentos aos vivos. Os gregos acreditavam que a velhice não era um estágio da vida, mas um estágio de transição entre a vida e a morte. Para Jung, faz parte da segunda metade da vida, e é psicologicamente tão importante quanto o nascimento. A negação da morte só leva a mais neurose, a morte é inevitável e lutar contra ela é lutar contra a própria vida. Assim como um jovem precisa aprender a viver, um velho tem que se conformar com a morte, e para isso, é preciso ter um mito pessoal, que é criado pela observação de nossa vida interior por meio de sonhos, imaginação ativa, intuições e sincronicidades. Jung escreve: a morte é um interesse importante, especialmente para uma pessoa que está envelhecendo. Uma questão categórica está sendo colocada a ela, e ela tem a obrigação de respondê-la. Para esse fim, ela deveria ter um mito sobre a morte, pois a razão não lhe mostra nada além do poço escuro no qual ela está descendo. O mito, no entanto, pode evocar outras imagens para ele, quadros úteis e enriquecedores da vida na terra dos mortos. Se ele acredita nelas, ou as recebe com alguma medida de credibilidade, ele está tão certo ou tão errado quanto alguém que não acredita nelas. Mas enquanto o homem que se desespera marcha em direção ao nada, aquele que depositou sua fé no arquétipo segue os rastros da vida e vive direto em sua morte. Ambos, com certeza, permanecem na incerteza, mas um vive contra seus instintos, o outro com eles. Toda a psicologia de Jung é baseada na existência de oposições psíquicas na psique humana. É a tensão dos opostos que dá origem à nossa totalidade, o princípio enantiodrômico da união dos opostos abre caminho para o self. Existem duas fases na vida, a primeira fase em que somos orientados para fora, e a segunda fase em que nosso foco muda para dentro durante a meia-idade. A individuação é uma reconciliação da vida interna e externa. Os processos reais de individuação, seu acordo consciente com o próprio centro interno e núcleo psíquico, ou self, geralmente começam com um ferimento da personalidade e o sofrimento que o acompanha. Este choque inicial equivale a uma espécie de eu chamado, embora não seja frequentemente reconhecido como tal. Precisamos aprender com nossas próprias experiências de sermos feridos, para nos libertarmos do que pode ser a doença mais séria de todas, a fantasia de uma saúde sem feridas, uma vida sem morte. Aqueles com uma carreira de cura acabam profundamente feridos ou até mesmo morrem, como é mostrado nas histórias de Quiron, Asclépio e Cristo. É um dado adquirido que se alguém entra no papel de curador, em algum momento será gravemente ferido. Tornar-se individuado não é uma tarefa fácil, é um processo muito doloroso, equivalente a carregar nossa própria cruz como Cristo fez em seu caminho para ser crucificado.
A ferida é nossa iniciação em nosso eu fragmentado, é o chamado para a aventura que inicia a jornada do herói. O principal feito do herói é superar o monstro das trevas, ver o tão esperado e esperado triunfo da consciência sobre o inconsciente. Quando o herói supera o monstro, ele encontra o tesouro, a princesa, o elixir da vida, etc., que são metáforas psicológicas para os verdadeiros sentimentos e o potencial único de cada um. Jung escreveu, nos mitos, o herói é aquele que vence o dragão, não aquele que é devorado por ele. E, no entanto, ambos têm que lidar com o mesmo dragão. Além disso, ele não é um herói que nunca conheceu o dragão, ou que, se uma vez o viu, declarou depois que não viu nada. Da mesma forma, somente aquele que arriscou a luta com o dragão e não foi vencido por ele ganha o tesouro difícil de alcançar. Somente ele tem uma reivindicação genuína autoconfiança, pois enfrentou o terreno escuro de seu eu e, assim, ganhou a si mesmo. Ele adquiriu o direito de acreditar que será capaz de superar todas as ameaças futuras pelos mesmos meios. O mitólogo Joseph Campbell expandiu as ideias de Jung com sua concepção popular da jornada do herói, que não é apenas uma história, mas um mito profundamente enraizado que explica a condição humana. O chamado para a aventura ocorre quando somos separados do nosso mundo comum de conforto e precisamos pisar em território desconhecido e perigoso, e isso causa ansiedade. Isso geralmente leva à recusa, o que lentamente deteriora a vida e os relacionamentos. Chega um ponto em que as feridas se tornam insuportáveis, e é preciso cuidar delas. Passar por nossa ferida é uma experiência genuína de morte, pois nosso antigo eu morre no processo, enquanto um novo eu, mais expansivo e fortalecido, nasce. Em seu livro, The Sacred and the Profane in the Nature of Religion, o historiador romeno da religião Mircea Eliade descreve o sagrado e o profano como duas situações existenciais assumidas pela humanidade ao longo da história. Da perspectiva do pensamento religioso, a manifestação do sagrado, hierofania, é o que dá significado, estrutura e orientação ao mundo. O sagrado é semelhante ao mundo platônico das formas, que existem além do espaço e do tempo. É o lar do universal, do imortal e do eterno. O profano, por outro lado, contém tudo o que é concreto, mortal e temporal. Como é um lugar de constante transformação, é um lugar de decadência e morte. Eliade usa o termo arquétipo, de não confundir com a definição de Jung, para expressar as manifestações do sagrado, às quais ganhamos acesso por repetição, imitação e participação nos padrões divinos. O comportamento religioso não apenas comemora, mas também participa de eventos sagrados. Nossos ancestrais interagiram com o sagrado, porque sem ele, o homem não é nada além de pó e cinzas. No entanto, o sagrado também produz um sentimento de terror diante de seu mistério inspirador, Mysterium Tremendum, e medo religioso diante do mistério fascinante, Mysterium Fascinans, no qual a plenitude perfeita do ser floresce. Todas essas são experiências luminosas, induzidas pela revelação do divino. Não importa o grau em que ele tenha desacralizado o mundo, o homem que fez sua escolha em favor de uma vida profana nunca consegue acabar completamente com seu comportamento religioso. Celebrações e rituais retratam a ideia do que Eliade chama de eterno retorno, ou seja, uma reconexão com a era mítica. Esse comportamento ainda está emocionalmente presente conosco, de uma forma ou de outra, pronto para ser reatualizado em nosso ser mais profundo. Cada ano se torna uma repetição da era mítica, e podemos entrar no reino divino, transportando-nos de volta ao mundo das origens. O tempo não é uma sucessão linear de eventos, mas um círculo. O tempo linear e a falta de qualquer valor inerente na marcha dos eventos históricos, o terror da história, é uma das razões para as ansiedades do homem moderno. Eliade descreve doenças, sonhos e êxtases como uma iniciação xamânica, que não é resolvida até que se transforme o profano em sagrado. Eliade deixa claro que o xamanismo não é nenhum tipo de doença mental, mas sim uma crise temporal que expressa a condição humana. Em iniciações xamânicas, o iniciado frequentemente experimenta uma doença de algum tipo que não é resolvida até que o indivíduo pratique exercícios xamânicos como tocar tambores e cantar até que ele seja curado. Ele é então considerado um xamã na comunidade e tem o papel de um curador. O mágico primitivo, o curandeiro ou xamã não é apenas um homem doente, ele é, acima de tudo, um homem doente que foi curado, que conseguiu curar a si mesmo.
Relatos da jornada interior de turbulência e angústia do xamã, expressa pela ação estática do transe, revelam as imagens veneradas da psique desperta, símbolos vivos que abrangem a experiência humana mais ampla. Por meio da expressão criativa, a condição humana é elevada, mitificada e, finalmente, coletivamente compreendida. O modo de vida do xamã é quase tão antigo quanto a própria consciência humana, antecedendo as primeiras civilizações registradas em milhares de anos. Um fio condutor parece conectar todos os xamãs em todo o planeta. Um despertar para outras ordens de realidade, a experiência do êxtase e uma abertura de reinos visionários. A entrada para o outro mundo ocorre através da ação de ruptura total, uma crise envolvendo uma morte psicológica e espiritual. Há muitas similaridades entre esses rituais arcaicos e a experiência que as pessoas passam na psicoterapia. Muitas vezes, as pessoas embarcam em uma profissão de ajuda porque querem tratar de suas feridas pessoais, infância disfuncional, abuso, complexo de inferioridade, etc., para se curarem e ajudarem os outros com seus próprios processos de cura. Psicologicamente, todos nós temos uma função compensatória em nossas vidas. Uma pessoa que tem falta de autoestima pode parecer externamente muito confiante. Uma pessoa que pensa que não é inteligente pode passar muito tempo lendo livros e adquirindo uma vasta riqueza de conhecimento e, em todas as oportunidades, expressar esse conhecimento aos outros. Nossos sentimentos de inferioridade são parte da sombra, e a persona, nossa máscara social que apresentamos aos outros, é nossa compensação pelo que está em nossa sombra. Uma supercompensação pode fazer com que alguém haja em completa oposição ao que sente emocionalmente, e assim ele esconde seu verdadeiro eu. Seus problemas são reprimidos e nunca enfrentados construtivamente, e a sombra cresce e se torna mais escura. Uma infância traumática e abusiva pode causar o que Freud chama de compulsão à repetição, uma necessidade inconsciente de repetir eventos traumáticos, que aparecem em diferentes situações, mas têm o mesmo padrão arquetípico subjacente. Isso pode se estender a todos os tipos de relacionamentos na vida de alguém, com os pais, amigos, parceiro, filhos, etc. Cada repetição torna o problema pior e mais complexo. Nosso inconsciente tenta nos curar reconstelando, reativando essas situações como uma oportunidade de entrar em um novo relacionamento com o padrão subjacente, para converter o veneno em cura. Os opostos contraditórios de veneno e cura são expressos na palavra grega pharmakon, uma droga pode ser benéfica e prejudicial. O curador ferido é aquele que leva suas feridas a sério e transforma seu veneno em um presente para conceder aos outros. Isso se aplica ao relacionamento entre terapeuta e paciente também. Jung escreveu, poderíamos dizer, sem muito exagero, que uma boa metade de todo tratamento que investiga profundamente consiste no médico se examinar, pois somente o que ele pode consertar em si mesmo pode esperar consertar no paciente. Também não é perda se ele sente que o paciente está batendo nele, ou mesmo marcando pontos nele, é sua própria dor que dá a medida de seu poder de curar. Este, e nada mais, é o significado do mito grego do médico ferido. Freud e Jung eram curadores modernos de feridos. Freud, nos últimos 16 anos de sua vida, foi atormentado incessantemente por seu câncer de mandíbula, até que isso o levou à morte. Jung estava à beira de tirar a própria vida em seu período de confronto com seu inconsciente. Um mês antes de sua morte, muito frágil para sua caminhada diária, Jung foi levado por algumas de suas estradas favoritas, dizendo adeus ao campo. Apesar do sofrimento, eles continuaram a escrever e praticar, transmutando seu veneno em uma poção de cura, como verdadeiros alquimistas. No entanto, não é apenas o terapeuta que faz a cura. É comum que o paciente projete no analista a imagem do curador, e quando não há progresso, o paciente fica bravo e talvez abandone a terapia, e eventualmente volte novamente. Isso é conhecido como transferência e é um fenômeno típico na terapia. O paciente pode, por exemplo, transferir inconscientemente seus sentimentos sobre seu pai abusivo para o analista, e o analista deve ter cuidado para não se envolver em contra-transferência, na qual o paciente lembra ao analista alguém em sua vida. O analista tem que estar preparado para não projetar suas feridas no paciente já ferido. Ele deve desenvolver um mapa claro de suas feridas, no qual ele seja capaz de descrever suas experiências de ser ferido, como ele se sentiu durante seu período vulnerável e como ele lidou com isso. Nossas feridas podem se tornar uma fonte de cura para outro.
O médico é eficaz somente quando ele próprio é afetado. Somente o médico ferido cura. O analista toma o sofrimento do paciente, compartilha com ele e sofre com ele. Isso tem um efeito curativo, assim como o sofrimento de Cristo é misteriosamente curativo para os outros, por suas feridas somos curados. Jung aprendeu por meio de sua prática que somente o analista que se sente profundamente afetado por seus pacientes pode curar, e o analista não pode levar o paciente a um lugar onde ele nunca esteve. Isso não é apenas uma questão de empatia, mas de conhecimento, de gnose, ou do que é o trabalho da alma e como ele importa. Em algum momento, o paciente também deve perceber que o potencial para a cura reside dentro dele ou dela. O analista atua como um psicopompo ou guia espiritual para o paciente. Pode ser extremamente útil ter aliados para derrotar o dragão, que simboliza os medos, obstáculos, dificuldades ou repressões. Mas, é preciso dar o golpe final no dragão sozinho. Jung escreveu: o ponto crucial é que eu confronto o paciente como um ser humano para outro. A análise é um diálogo que exige dois parceiros. Analista e paciente sentam-se frente a frente, olho no olho, o médico tem algo a dizer, mas o paciente também. Enquanto o analista desempenha o papel de um curador, suas feridas vivem uma existência sombria e podem ser reconsteladas em situações particulares, especialmente quando se trabalha com alguém cujas feridas são semelhantes. A sombra do paciente ferido, por outro lado, é seu curador interior. Portanto, o relacionamento inconsciente entre analista e analisando é tão importante quanto o que é conscientemente comunicado, em termos do processo de cura. Pode ser uma experiência transformadora para ambas as pessoas. A cura pode ocorrer somente se o analista tiver um relacionamento contínuo com o inconsciente. Caso contrário, ele ou ela pode se identificar com o arquétipo do curador, uma forma comum de inflação. Isso é conhecido como complexo de Asclépio, onde o terapeuta leva a cura longe demais, assim como Asclépio trouxe pessoas de volta dos mortos. O terapeuta acredita que tem poderes divinos de cura e que não há necessidade de um relacionamento pessoal. Jung teve um sonho em que seu paciente era um gigante e ele era muito pequeno. Drãs são frequentemente compensatórios por natureza, portanto, Jung percebeu que estava olhando para o paciente. Quando ele ajustou sua atitude, o relacionamento e a cura do paciente foram muito melhores. Jung sempre disse a seus alunos que eles devem, a todo momento, manter vigilância sobre si mesmos, sobre a maneira como estão reagindo ao seu paciente, e estar cientes de não projetar suas feridas no paciente ferido. A psicologia profunda é uma profissão perigosa, pois o analista está sempre propenso a ser infectado pelas feridas do outro ou a ter suas feridas reabertas. Jung via os conflitos psicológicos, ou feridas emocionais, não necessariamente como uma doença, mas como uma iniciação em um processo que nos abre para o inconsciente. O arquétipo do curador ferido é constelado por meio de nossas feridas. Assim como uma ferida física precisa ser limpa, enfaixada e receber o tempo necessário para cicatrizar, também as feridas psicológicas precisam ser curadas removendo influências negativas, criando e mantendo um ambiente no qual a cura possa ocorrer e tendo a paciência necessária para permitir que a energia natural realize o trabalho de crescimento e cura. O evento de nossa ferida nos envia em uma jornada em busca de nós mesmos. É um evento luminoso. Através de nossas rachaduras é onde a luz entra. Nosso eu fragmentado é a porta de entrada para o reino transpessoal e arquetípico, o padrão mestre e guia definitivo em nossas vidas, para a sabedoria infinita do eu. É uma ideia arquetípica e universal que se tornar quebrado, embora por um lado aparentemente obscureça a nossa totalidade, é na verdade uma expressão dela. Obrigado por assistir, deixe seus comentários e se inscreva em nosso canal.